Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em estilo pessoal? Talvez você pense em moda e link com desfiles de moda, tendências de moda. Talvez você pense em uma pessoa específica que você se inspira muito, que você gosta muito do estilo. Ou talvez você pense até em peças específicas, peças minimalistas, talvez, compondo um armário versátil. Já reparou que todos esses fatores são coisas externas a você? Pois é, eu também já fui essa pessoa, eu também já passei por essa fase em que eu entendia estilo como sinônimo de ser estilosa. E para ser estilosa, eu precisava consumir revistas de moda ou blogs de moda e estar sempre na moda, né, usando as tendências da vez, do momento. Eu também já pensei em estilo como sendo sinônimo de você conhecer sobre modas, você entender sobre moda. Então, eu fui estudar e fui comprar livros que fossem me ensinar sobre o que era moda e até as 100 peças que toda mulher deve ter no armário. E eu também já pensei em estilo como sendo algo muito distante de mim, quase que inalcançável, guardado apenas para aquelas pessoas que tinham dinheiro para estar usando marcas de luxo ou então para estar sempre comprando as novidades da vez. Mas a verdade é que todos esses fatores externos de nada têm a ver com o verdadeiro significado do que é estilo pessoal. Eles são só uma ilusão, uma distração que nos vendem. A verdade é que o estilo pessoal tá aqui dentro. Tá no nosso autoconhecimento e na nossa coragem de nos mostrarmos para o mundo através das nossas roupas. Ao longo da vida, a gente tem várias fases que o nosso estilo vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando eu era criança, eu usava basicamente o que minha mãe comprava para mim. Eu não tinha muita voz ali para decidir. Ou então as peças que passavam das minhas primas mais velhas, que elas não usavam mais ou não cabiam mais, que acabavam ficando para mim, para minha irmã. Já adolescente, quando eu já começava a ter um pouquinho mais de opinião e eu ia com a minha mãe comprar essas roupas, era uma questão também de basicamente convencê-la de comprar as peças que eu gostava. Ela que bancava, então eu tinha que convencer ela de que aquela peça eu gostava e que eu queria aquela peça. As nossas ideias geralmente não batiam muito, ela queria uma coisa, eu queria outra. Então, às vezes eu vencia, às vezes ela vencia. E, enfim, aquele início, né, quando a gente tá desenvolvendo esse estilo pessoal, nessa fase de adolescente em que a gente tá se conhecendo. E olha que incrível, quando a gente pensa em estilo pessoal através do nosso autoconhecimento, nessa fase adolescente, essa fase ali no início da vida adulta, a gente de fato não se conhece muito, a gente tá nesse processo de se conhecer. Então a gente acaba sendo influenciado por outras pessoas ou outras coisas. Na minha época, eu era muito influenciada pelo estilo da minha mãe, que era a mulher central ali na minha vida. E a minha mãe sempre se vestiu de forma muito clássica, muito básica. Quando eu penso na minha mãe, eu penso em conforto, penso em terninhos, que era como ela se vestia pra ir trabalhar, blazer de alfaiataria, calça de alfaiataria, escarpão no pé, sempre muito alinhada, muito clássica e chique, aquelas cores neutras, mas no final de semana, muita calça jeans e blusa básica. Essa é minha mãe. Quando eu penso em cores, além das cores neutras, eu lembro muito do marrom e do azul marinho, que engraçado que hoje em dia, depois da minha mudança de estilo, são cores que eu carrego e trago muito à tona no meu armário hoje. Minha mãe também sempre foi muito certa quanto à qualidade ao invés de quantidade, então eram peças básicas, mas eram peças de qualidade, peças que eu me lembro que eram a vida inteira no armário da minha mãe, as mesmas peças. E isso eu carreguei comigo por muitos anos, como sendo parte do meu estilo, como sendo a base do meu estilo, e eu carrego até hoje. E a partir do momento que eu fui ganhando meu próprio dinheiro e começando a fazer as minhas compras sozinha, né, não precisava mais da aprovação da minha mãe, eu ainda assim carreguei muitos desses fatores, assim, pro meu armário, muito dessa influência de como a minha mãe se vestia. E ali no início da minha vida adulta foi também aquele boom dos blogs de moda. As tendências de moda estavam começando a ficar cada vez mais aceleradas, já começava a surgir ali as primeiras fast fashion, a Zara estava se estabelecendo super no Brasil como uma marca muito forte no Brasil, por exemplo. E aí vem esse boom das tendências que passa também a ser uma influência muito grande no nosso estilo, principalmente quando a gente ainda não se conhece 100%, não tem esse estilo pessoal fortalecido de dentro pra fora. E olha como muita coisa mudou, né? Naquela época, a minha mãe tinha uma influência muito maior na minha vida do que essas tendências em si, apesar de que eu explorei bastante nas tendências quando eu trabalhava em loja nessa época, mas olhando hoje em dia, para os jovens de hoje em dia, o pessoal adolescente, eu vejo que as tendências, as aesthetics, as redes sociais têm uma influência muito maior do que talvez as pessoas que estejam ao redor delas, né? E eu parei pra refletir, nossa,
quem será que foi a influência de estilo da minha mãe, por exemplo, né? Naquela época que não existia redes sociais, em quem ela se inspirou. E olhando para as minhas tias, né, as irmãs da minha mãe, eu vejo que cada uma tem um estilo muito único, muito diferente, mesmo elas crescendo ali no mesmo teto, sobre a mesma mãe, minha avó. Cada uma desenvolveu um estilo muito único e eu consigo ver perfeitamente a personalidade de todas elas. Então, é muito incrível, assim, pensar nessa originalidade. E eu até fiquei curiosa de perguntar pra minha mãe, quem foi a sua influência de estilo? Porque hoje em dia eu não consigo mais ver tanto essa originalidade nos jovens, principalmente, porque é meio que todo mundo se veste igual, seguindo o mesmo padrão. Mas então, nessa fase aqui de 2014, eu já tinha formado na universidade, já estava trabalhando e eu senti uma necessidade muito grande de definir o meu estilo pessoal. Mesmo carregando essa influência da minha mãe muito forte, eu senti uma necessidade muito forte de trazer à tona uma versão nova de mim mesma. Eu não era mais aquela menina de antes, indo pra faculdade, estudante, né? Eu já estava trabalhando, já era adulta, ganhando meu dinheiro. Então, eu senti essa necessidade de transmitir o meu estilo nessa mulher, transmitir a imagem dessa mulher através do meu estilo. Inconscientemente, eu não entendi ainda que o estilo ia vir realmente dessa vontade da gente se mostrar. Mas foi aí que eu fui buscar, então, a formação de consultoria de estilo e imagem. Eu fiz pra mim mesma, eu queria aplicar em mim, mas já com interesse ali, eu sempre gostei de moda, então pra mim ia ser maravilhoso estudar sobre o assunto. E naquele momento, então, eu me identifiquei, eu dei o match com o estilo pessoal natural ou esportivo, que tem todas essas características que eu citei, que é a base do estilo da minha mãe, e que pra mim fez sentido naquele momento. Aquele momento foi o momento que eu entendi, estilo pessoal, na verdade, então é sobre mim, é sobre a minha personalidade, é sobre o que tá aqui dentro e não necessariamente os fatores externos, as outras pessoas, não necessariamente copiar o estilo de alguém e não necessariamente sendo algo inalcançável, não tem a ver com as tendências, não tem a ver com o consumo e com o que você tá usando, e sim a sua essência aqui dentro, então se conhecer. E também eu aprendi sobre essa imagem pessoal, o poder da gente transmitir essa mensagem. E foi aí que eu dei o match nesse estilo. Pra mim fez sentido naquele momento, porque traduzia essencialmente quem eu era, né? O conforto, essa coisa leve, os tecidos naturais, o apreço pela qualidade por um armário versátil que vai durar, peças que combinam entre si. Então tudo isso fez muito sentido pra mim e me serviu por muitos anos. Mas hoje eu consigo ver que aquilo ali pra mim foi só um match. Eu tava buscando me encaixar em algum lugar, em algum grupo, me identificar, como se eu estivesse buscando esse match para realmente conseguir me entender. E a moda tem muito disso, desse sentimento de pertencimento. A gente usa a moda e as roupas inconscientemente até, né, pra gente se encaixar em algum grupo, em alguma tribo. Não é à toa, né, que a gente consegue identificar ou a gente faz esse julgamento. Só olhando como a pessoa se veste, a gente já tem várias mensagens e opiniões sobre aquela pessoa, né? Existe esse julgamento automático que as pessoas vão fazer a partir da maneira como você se veste. Naquele momento eu entendi, olhando hoje pra trás, que me identificar, me trazer o estilo universal clássico pra mim, foi como se eu tivesse... eu encontrei minha turma. Essa é a minha galera, é isso aqui, a gente tá alinhado nesses valores, maravilhoso. Mas, se o nosso estilo reflete quem a gente é, o que acontece quando a gente muda? O que acontece quando a gente traz à tona uma nova versão de nós mesmas? E será que o ambiente em que a gente está inserido não influencia no nosso estilo pessoal? Eu pensando, por exemplo, se eu morasse numa cidade de praia ao invés de Brasília, será que eu teria ainda o mesmo estilo? Será que eu me vestiria da mesma forma? E eu experimentei isso na prática quando eu me mudei para o Canadá, em 2016, e aí, literalmente, o meu estilo teve que se adaptar não só a novas temperaturas extremas de frio que eu não estava acostumada, né, numa nova cidade, um novo país, onde as pessoas se vestem diferente, como também eu mudei o meu estilo de vida, a minha rotina. Eu voltei a ser estudante, não tinha mais o carro que eu tinha no Brasil, então pegava metrô, ônibus, andava muito na rua, não fazia mais sentido andar de sapatilha todos os dias, então eu troquei a sapatilha pelo tênis, por exemplo. Então, vários pequenos ajustes que aconteceram no meu estilo pessoal para caber na minha rotina, no meu estilo de vida, no ambiente em que eu estava inserida. E aí que veio 2020 e que foi aí a maior transformação que aconteceu para mim e que realmente não foi só a transformação de mudar do ambiente em que eu estava inserida, mas sim aqui dentro. É como se eu tivesse partes da minha personalidade que estavam adormecidas esse tempo todo e que decidiram acordar. E aí já não fazia mais sentido, não tinha mais o match que tinha antes nas roupas que eu usava. Era como se o que floresceu, o que acordou aqui dentro de quem eu sou, essa nova versão, digamos assim,
já não queria usar mais aquelas roupas. Eu precisava de novas roupas para essa nova versão. Foi quando eu documentei aqui até no canal todo o meu processo de mudança de estilo, ou eu gosto de chamar assim, transição de estilo, porque eu acredito que a gente tem uma base ali nossa, que é nossa essência, mas eu resolvi trazer à tona com mais intenção. Então eu trouxe mais intencionalidade para minhas roupas e para os meus looks, para realmente dar esse match do interno com o externo dessa nova versão. E foi algo natural e automático, não foi nada pensado assim, eu mudei agora e eu preciso mudar. É só realmente o processo do nosso estilo pessoal é tão natural, nosso e inconsciente, que ficou até difícil e muitas vezes é doloroso a gente se vestir todos os dias quando a gente não se identifica mais com as roupas que a gente tem no armário. Então, foi só uma coisa que naturalmente aconteceu pra mim, que eu olhava pra aquelas roupas e tô precisando de algumas coisas novas, não estou me identificando aqui. Preciso mudar alguma coisa mudou, preciso acompanhar essa mudança. E aí esse meu renascimento, digamos assim, essa nova versão, ela me trouxe muito esse autoconhecimento que foi realmente um despertar de que agora eu tava me vestindo pra mim mesma. Acho que a palavra aqui é intencionalidade. Eu passei a me vestir pra mim, pra eu me mostrar pro mundo, ao invés de buscar me encaixar ou pertencer a um grupo. E aí eu comecei a refletir, então como que eu quero me mostrar pro mundo? Foi aí que eu comecei a realmente dedicar tempo para desenvolver o meu estilo pessoal, para investir no meu estilo pessoal. E eu vou compartilhar aqui alguns pontos, algumas coisas que eu fiz para traduzir, né? O que significa, Luísa, você investiu no seu estilo pessoal, você desenvolveu o seu estilo pessoal. Vou trazer aqui alguns pontos que vocês podem fazer aí também para dar uma luz aí para vocês. Primeira coisa, terapia, boa e velha terapia. Naquela época, em 2020, eu já estava fazendo terapia há uns 2, 3 anos. E a terapia é um processo, né, naturalmente de autoconhecimento. A gente vai descobrindo cada vez mais coisas sobre nós mesmas. E naquele momento, acho que o que trouxe muito à tona foi trabalhar certos medos que eu tinha, que inconscientemente se transmitiam, né, acabava afetando a maneira como eu me vestia e me mostrava para o mundo. E o estilo, gente, é uma coisa assim tão conectada com o nosso psicológico, as nossas crenças, né, as coisas que a gente acredita e do que a gente conhece sobre nós, é incrível. Mas enfim, medos. Já parou pra pensar que eu, por exemplo, no meu caso, eu tinha medo de o que as pessoas iam pensar de mim? Será que eu ia aparecer em algum lugar que tava muito arrumada ou pouco arrumada? Ou se as pessoas iam achar isso ou aquilo de mim, baseado no meu look? Será que eu vou chamar muita atenção? Eu tinha pavor de chamar atenção. Eu queria entrar no lugar e ninguém nem me ver que eu tava ali. Só que isso tudo foram medos que eu fui trabalhando na terapia e que essa nova versão que surgiu não cabia isso, não tinha esse espaço. E aqui vem a parte 2, que é trabalhar essas crenças limitantes. São coisas que a gente acredita, ou porque a gente ouviu uma vida inteira alguém, ou comentários de alguém, ou que a gente reproduz, que é normal no nosso cenário, no nosso ambiente onde a gente cresceu. Então são coisas assim que ficam no nosso inconsciente como se fossem verdades, só que a gente pode quebrar essas verdades, pode deixar de acreditar nessas verdades e passar a acreditar em novas verdades. Então foi aqui que eu fiz esse trabalho dessas crenças limitantes de, por exemplo, de eu não ser suficiente, de eu aceitar o pouco que as pessoas me davam, de eu estar sempre disponível e até me apagar pra caber na vida de outras pessoas. Todas essas crenças que acabam se refletindo na maneira como a gente se veste. Por que eu não queria chamar atenção? Porque ali pra mim tava bom ser igual a todo mundo e eu sou essa pessoa que eu concordo com tudo, aquela famosa people pleaser, né? Quer agradar a todos. E tem até uma coisa muito interessante que eu li num livro esses dias. Me lembrei agora quando eu falei de people pleaser. Que ela falava justamente sobre mulheres que se vestem mostrando muito o corpo, a pele, né? Muita pele à mostra. E aí ela linkou como as pessoas que são people pleasers, né? Que elas querem agradar a todo mundo, elas tendem a não se vestir assim, a ser o contrário, justamente para não passar uma mensagem errada, principalmente para os homens. Então, olha que loucura. Quando eu li isso, na hora eu me identifiquei. Eu, com certeza, fui essa pessoa que sempre quis agradar todo mundo e sempre tive o cuidado de me vestir, de não estar muito à mostra. Eu nunca gostei de decote, eu nunca gostei de chamar atenção e usar nada muito grudado no corpo, porque eu tinha esse medo, esse receio de passar essa mensagem errada, principalmente para os homens. E isso se reflete na maneira como a gente é tratada, né? Não vou entrar muito a fundo aqui porque é muito profundo.
Mas pensa nisso, pensa em verdades que você tem na sua cabeça, do que você acredita, e isso acaba influenciando a maneira como você se veste. Por exemplo, eu conheço muita gente, né, clientes, alunos, enfim, que se escondem nas roupas, que usam as roupas para se esconder. E isso tem a ver, talvez, com comentários que ouviram a vida inteira na infância sobre o seu corpo, ou de comentários e coisas que acredita que você tem que fazer assim para ser assado. Então, existem várias crenças limitantes que a gente pode trabalhar nesse sentido. A terceira coisa, vou puxar aqui nessa maneira, né? Quando a gente realiza, quando a gente entende que a imagem que você passa volta pra você da maneira como você é tratada. E a terceira coisa foi justamente isso, tomar controle da imagem que eu quero passar. Eu tenho esse poder, então eu posso usar isso a meu favor. Se eu sei que a minha imagem vai transmitir uma certa mensagem, e a partir dessa mensagem você é tratada de uma certa forma, eu vou usar isso a meu favor, obviamente. Então, esse foi o terceiro ponto, trabalhar o que eu quero mostrar para o mundo, nesse sentido da mensagem que eu quero passar, qual a imagem que eu quero passar, qual a mensagem que eu quero passar. Vou dar um exemplo bobo. Eu comecei a me vestir muito bem quando eu viajo, no aeroporto, avião, e você percebe como as pessoas te tratam muito melhor. Gente, eu viajo, inclusive viajei com esse blazer, eu viajo de blazer. Esse é um blazer oversized, que é super confortável, eu sempre tive frio no avião, então eu sempre uso um casaco, alguma coisa, só que eu sempre usava aqueles, sei lá, já viajei de moletom, já viajei com aqueles lenços gigantes que parecem um cobertor. Não que isso seja errado, tá? Ou que isso você não vai ser bem tratada porque você tá usando moletom. Mas é a simples realidade de como o mundo funciona. Eu passei a viajar arrumada, usando calça de alfaiataria, sempre tudo confortável, tá? Ainda uso o meu All-Star, não vou de salto nem a pau, mas colocar um blazer, uma peça assim mais estruturada, que vai te passar essa imagem mais sofisticada, a maneira como você é tratado no aeroporto, pelos funcionários mesmo, na hora de fazer o check-in, no avião, na aeromoça, enfim. Gente, façam esse teste e depois me falam. Eu comecei a refletir, qual a imagem que eu passo hoje? E aí aquela imagem de, ai, você é tão boazinha, Luísa, você fala assim pra todo mundo e pra todos, e você é tão timidazinha, e você fala tudo assimzinho. Inclusive, isso foi até uma coisa que eu parei pra mudar na maneira como eu falo, na maneira como eu comunico. Eu sempre usava muitas palavras no diminutivo, e agora eu fico me policiando todas as vezes pra não falar essas palavras no diminutivo, porque isso acaba também passando essa imagem. Então, eu cansei de passar essa imagem de boazinha. Não que eu seja má, mas eu não quero essa imagem, eu não quero que as pessoas percebam isso sobre mim logo de cara. Quero outras coisas que venham na frente antes. Então, é isso. É você fazer esse exercício consciente pra você tomar controle da sua imagem pessoal e usar isso a seu favor. Bom, e aí eu fiz todo esse trabalho interno, né? Fiz todo esse trabalho de terapia, dos medos, das crenças, da imagem. Então, tudo isso aqui interno, isso tem que se traduzir de alguma maneira no externo. Então, agora eu tenho que dar match no externo com tudo isso. Então, essa nova versão precisava explorar coisas diferentes. Eu sempre me vesti do mesmo jeito essa vida inteira, né? Sempre tive essa influência da minha mãe, sempre fui muito mais básica. Quem me segue aqui no canal há muito tempo vai saber, né? Os meus looks sempre foram super básicos, cores neutras, muito preto. E aí, eu me permiti explorar, me permitir sair da caixinha. Isso tanto para ir olhar lojas que eu nunca imaginei, que eu não, assim, sabe quando você tá acostumada, você vai no shopping, você sempre compra na mesma loja? Eu passei a explorar lojas diferentes. Vou entrar nessa loja aqui que eu nunca entrei, deixa eu ver as roupas que ela tem. Então, ter essa oportunidade de conhecer coisas diferentes e também experimentar peças que eu nunca imaginei que eu fosse gostar. Peças assim, nunca pensei que eu fosse usar isso, vou experimentar. Por que não? Então, realmente explorar, essa liberdade para você explorar, para além das caixinhas do que era o meu estilo universal, natural. Então, passei a experimentar até coisas que eu achava que nossa, isso não é nada a ver comigo, experimenta. Ai, decote, experimenta. Até animal print, experimenta. Então, passei a desenvolver cada vez mais essa oportunidade de me descobrir de verdade, descobrir o que eu gostava de verdade para além das caixinhas. E aí a gente tem as peças, então quais são as peças que vão realmente representar essa nova Luísa? Essa mulher mais forte, mais madura, mais autoconfiante, mais segura de si. Então, essa versão nova precisava de peças novas e peças específicas. Então, a partir do momento que eu fui explorando outras lojas e outras oportunidades, né, de me vestir, eu fui fazendo a minha listinha ali. Gosto disso, não gosto disso. Gostei muito disso, posso explorar mais. Não gostei disso. E assim por diante. Isso tudo fora de qualquer
estilo universal. Eu deletei tudo que eu tinha aprendido, né? É como se eu tivesse ignorado tudo que eu tivesse aprendido. Eu queria algo único, meu. Eu queria que fosse único. Dessa vez, sem estilos universais. Eu queria algo que fosse único, meu estilo, o estilo da Luísa. Ninguém tem igual. Da mesma forma que deveria ser assim pra você também. A sua personalidade, a sua essência é única. A mensagem que você quer passar também vai ser única frente a essas combinações de todos esses fatores, né, na sua vida, no ambiente que você está inserida. Então, tudo isso te torna única e aí você tem que buscar algo que reflita isso, que vai ser só seu. Único estilo seu. E eu vejo muito isso acontecer. Muitas mulheres que buscam, assim como eu busquei um dia, eu falei, eu preciso definir o meu estilo. Eu já entendi que isso vai ser bom, essa é uma ferramenta importante pra mim. E até por uma necessidade de me expressar e de me identificar nas roupas que eu tava usando, né? E eu vejo muito isso acontecer. As mulheres vão lá, identifiquei um estilo, seja pra um quiz na internet ou até fazendo uma consultoria, né? Você tem um estilo principal, às vezes você tem 2 ou 3 outros que tem uma influência ali, um estilo universal, legal. E aí, o que acontece? O foco passa a ser, quais são as peças, então, Luísa, que combinam com esse meu estilo universal? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é do estilo moderno. E aí, você passa a pensar, quais são as peças, então, que fazem parte do estilo moderno? Quais são as peças que cabem nessa caixinha do estilo moderno? Quais são as cores que eu posso comprar, as cores que estão na minha cartela? E é aqui que tá o perigo, porque nesse olhar automático, você acaba voltando pro foco externo e não no foco interno. Se você não me conhece, eu sou Luísa Ferro, eu sou consultora de estilo consciente. Nesses quase 10 anos trabalhando com moda, né? Trabalhando no mercado de moda e me aperfeiçoando sempre, aprendendo sempre coisas novas. Eu entendi que aquela metodologia que eu aprendi sobre estilos universais há quase 10 anos atrás não faz mais muito sentido para a ideia de estilo pessoal que eu acredito hoje. O estilo pessoal vai muito além desses fatores externos, vai muito além de você tentar se encaixar numa caixinha, e sim nesse processo de autoconhecimento, de descoberta pessoal e até dessa intencionalidade no seu vestir. Se eu fosse dar um exemplo assim, é como se você tivesse solteira lá nos aplicativos da vida, e aí você tem uma lista de atributos de coisas que você está buscando no seu parceiro, como se fosse a sua lista de coisas que te definiria no estilo pessoal. E aí você tá lá conhecendo vários carinhas ou estilos universais e até que você dá match em um. Nossa, esse aqui descreveu exatamente aqui os meus atributos. Luísa, vou dar match. E aí é lindo esse primeiro match maravilhoso. Nossa, encontrei minha caixinha. Só que esse match, né, a mágica só acontece depois do match, né? Então a mágica só acontece quando você de fato vai pra realidade, conhecer o carinha, ver se é legal mesmo, ver se aquilo tudo ali faz sentido dentro da sua vida, né, do seu estilo de vida. E a mágica ainda maior só acontece quando a gente se conhece e quando a gente se ama primeiro. Uma dica de relacionamento no meio do vídeo de estilo. Mas, fazendo esse paralelo, é como se, encontrei o meu estilo universal, minha caixinha, lindo, mas aí chega na vida real, esses looks vão funcionar pra minha rotina, pro ambiente em que eu vivo, para a cidade em que eu moro, como é que vai ser isso na vida real, aonde tá a mágica, se eu só copia e cola e se eu só tenho essa, talvez, limitação de peças pra usar, como é que eu sei se uma peça é do meu estilo ou não, se eu posso usar ou não. Eu sinto que falta uma certa autonomia, sabe? Pra de fato ser o meu estilo. Onde é que tá a parte que eu ganho a autonomia de conhecer de fato o meu estilo e saber, sem pensar se essa peça vai funcionar pro meu estilo ou não, mas pra mim. Se funciona pra mim, pra minha essência, se dá esse match comigo internamente, sabe? E é por isso que eu criei o meu próprio método pra te ajudar a encontrar um estilo pessoal único seu. Pra mulheres que, assim como eu, buscam essa liberdade, essa autoconfiança e essa autonomia na hora de se vestir. Essa intencionalidade mesmo na hora de se vestir. Nesse método, eu trabalho com elementos de estilo ao invés de estilos universais e tentar se encaixar em padrões. Então, são elementos de estilo que vão te ajudar a definir realmente o que faz sentido e o que funciona pra você dentro da sua essência e dentro do que você tá buscando na sua vida, na sua imagem pessoal. Aqui é como se fosse, você vai lá naquela loja, né, comprar aquele hambúrguer maravilhoso, e aí, numa loja, você tem um menu pronto ali, que seria a caixinha dos estilos universais, mas no meu método, na minha loja, eu te convido a montar o seu próprio sanduíche. Você escolhe os elementos que você quer e monta ali o seu sanduíche.
E é maravilhoso ver o quão libertador essa metodologia pode ser. Você consegue definir o que você gosta de verdade e o que você não gosta, o que faz sentido pra sua vida, o que não faz sentido, o que funciona dentro ali da sua realidade e o que não funciona. É muito nesse sentido de você descobrir, dessa exploração mesmo, pra você ter o seu próprio menu personalizado ali do seu estilo pessoal. Você sabe exatamente as peças que valem a pena investir, então você não gasta mais dinheiro comprando coisa que depois você não vai usar, que não vai fazer sentido, coisas que você tá na dúvida. Você tem um olhar pro seu armário, um olhar de um conjunto de roupas. O seu armário é um conjunto e não peças avulsas que não combinam entre si. E aí você passa a se vestir pra si mesma. E quando você passa a se vestir pra si mesma, você tá se expressando através das suas roupas. Isso gera uma autoconfiança que ninguém tira de você nunca mais. Eu costumo dizer que desenvolver o seu estilo pessoal é você desenvolver o seu potencial maior, porque a gente não faz ideia do impacto que tem no nosso dia a dia esse processo de se vestir, esse processo de você desenvolver o seu estilo pessoal, de você se conhecer, de você se expressar assim, quem você é de verdade através do seu estilo. Isso é muito poderoso. Eu tenho um exemplo da minha aluna, Bruna. Ela, no final do ano, sempre faz uma review, né? Uma revisão com as amigas dos melhores momentos do ano, tal, o que aconteceu, as coisas legais e tal. E ela me mandou uma foto que ela botou no ano dela, no ano passado, ter feito o meu treinamento, estilo consciente, para ter desenvolvido, ter usado esse tempo para investir realmente, desenvolver o estilo pessoal dela. Olha que mágico, que coisa mais, assim, linda. É realmente isso, sabe? É você desenvolver o seu potencial maior como mulher, assim, em todas as esferas da sua vida. E é por isso que eu organizei o meu método num formato didático, através do meu treinamento online Estilo Consciente, pra te guiar nessa jornada de descoberta e redescoberta do seu estilo pessoal. Esse treinamento online são aulas gravadas, são 21 aulas gravadas. Eu não quis me estender muito, ele é rápido, direto ao ponto, que é pra... Ninguém tem tempo a perder hoje em dia, né? Ele foi feito de uma maneira pra ser simples, acessível, direto ao ponto, para ser aplicado e colher os resultados. Então ele é passo a passo, exercícios práticos, ferramentas para você conseguir encontrar o seu estilo pessoal sendo único seu. Eu trabalho várias ferramentas, como você definir as suas 3 palavras-chave do seu estilo, você fazer um mood board visual do seu estilo, você ter um outfit formula com os looks que fazem sentido para você dentro da sua análise. Tem todo o exercício de personalidade e de visão da imagem que você quer passar. Enfim, é muito completo para você que quer realmente investir e mergulhar nessa descoberta do seu estilo pessoal. E você pode acessar esse meu treinamento online Estilo Consciente a partir de hoje, pelo link aqui na descrição. E vai ser um prazer te atender dentro desse método que eu criei ao longo dos últimos anos. Além de ser uma forma estruturada de te passar essas ferramentas para você ter essa autonomia no seu estilo pessoal, foi uma maneira que eu encontrei de poder multiplicar esse meu conhecimento para mais mulheres, já que morando aqui no Canadá e atendendo o mercado aqui, o valor da minha consultoria individual é de $2.500, o que dá mais ou menos aí uns R$10 mil, quase R$10 mil. E eu entendo que não é todo mundo que tem esse dinheiro, né? Não é um valor baratinho, assim, que qualquer pessoa pode acessar. Foi por isso que eu criei nesse formato online gravado de treinamento, para que você não precise investir R$10 mil para ter acesso a esse mesmo método que eu usei em mim mesma. Eu usei para transformar o meu estilo pessoal, eu usei para realmente mostrar e trazer à tona a mulher confiante e segura que eu sou, que eu sempre fui, na verdade, eu só tinha medo de mostrar isso. E para que eu pudesse gastar o meu dinheiro do jeito que eu queria, nas coisas que eu queria, para eu parar de gastar dinheiro em roupa e que ia ficar parado no meu armário e de fato investir nas coisas que fazem sentido para mim, que são importantes para mim, que são as experiências que eu tenho. E para você acessar o meu treinamento hoje, Estilo Consciente, você não precisa de R$10 mil, você só precisa de R$699 ou 12 vezes de R$69,76. E aí eu tenho uma última pergunta para fazer para você. Você deixaria de comprar uma blusinha de R$69,76 todo mês para você investir em você? Eu não preciso que você entenda de moda ou que você saiba quais são as tendências do momento, o que tá bombando agora, as aesthetics do momento no TikTok, Luísa. Nada disso. Eu só preciso que você esteja disposta a aplicar o que eu tenho pra te ensinar. Se você é essa pessoa, acessa agora o meu treinamento Estilo Consciente pelo link na descrição. Será um prazer ser a sua professora e mentora nesse processo de autoconhecimento e também de amor próprio. Porque é muito mais do que roupas. A gente não tá falando de roupas aqui. Vai muito além disso. É sobre vestir a sua essência, parar de se esconder atrás das suas roupas e usá-las como a sua voz no mundo.
Muito obrigada por assistir e eu te vejo lá dentro.